Minas sai na frente da decisão do NBB. Você está no Duas Saídas. Eu sou o Fábio Toledo e, conforme o prometido, vamos trazer aqui análise de todas as partidas das finais do NBB. Se for 5, vão ser 5. Se for 3, vão ser 3. Tudo aqui. Já quero que você deixe o seu like, já comenta aí também as suas impressões sobre essa primeira partida. Expectativas, se você for do Franca, for do Minas aí para os próximos jogos, principalmente o jogo 2. E vamos nessa. Bom, antes de mais nada, já trago aquele assunto que sempre marca presença, né, quando se tem um duelo assim. O Franca acabou sentindo um desgaste físico por conta da série mais desgastante contra o Flamengo. Pode até ter, né? Não dá pra negar. Mas acho que não é um fator fundamental assim para analisar, inclusive, o jogo, né? Do mesmo jeito que se fala isso, né? Que o Franca, por ter jogado na terça e aí não teve tempo suficiente, ou tanto tempo quanto o Minas teve para se preparar para a final, e isso um discurso por conta da derrota do Franca. Mas se o Franca tivesse vencido o Minas, como chegou perto de vencer, inclusive, poderia ser um discurso tipo, o Minas está mais de uma semana sem jogar e perdeu o ritmo de jogo, enquanto o Franca, né, por ter jogado 5 partidas contra o Flamengo, está no ritmo. São dois lados, né, da mesma moeda. Então, eu acho que é algo que, embora surja sempre esse discurso, não tanto refutável. E agora, depois disso, vamos logo pro jogo, né? Falar um pouco da partida. Primeiro, né, que foi um jogo intenso, né? Um jogo dinâmico, inclusive. Com o Franca crescendo logo na primeira parcial, depois o Minas se recuperando. Mas vamos dar mais destaque, né? Analisar aí período a período, porque é um jogo bem legal de se comentar, né? Começando lá no início, né? Óbvio que o Léo Costa do Minas, ele teve uma opção aí na formação com o Scott Machado e o Arengo ali dividindo a armação, e tendo Mineiro, Hollowell e Paranhos, né, o trio ali de pivôs na formação titular. O Mineiro ali jogando na 3 mais ou menos, mas principalmente aí com esses 3 jogadores altos. No vídeo que eu falei do Minas, né, eu falei dessa importância do grupo de pivôs que o Minas tem, e que é sempre uma possibilidade você jogar com 3 pivôs. E foi o que o Minas apresentou logo no começo da partida, com o Scott Machado na armação, deixando o Baralli no banco. Um pouco questionável, que a gente vai ver no decorrer da história da partida, mas pelo menos os 3 pivôs ali, foi ali numa formação para o Minas buscar reduzir as condições para o jogo interno do Franca. Inclusive com as infiltrações do Didi e do Jarginho, que são sempre muito fortes, sempre algo muito importante para a equipe do Franca. E claro, do Lucas Dias, né, que dentro do garrafão ali, é o principal nome da equipe francana, um dos principais nomes do NBB. Mas o Franca, ele começou encontrando condições para o jogo de média e longa distância. As bolas foram certeiras ali, né, com destaque para o Didi, que anotou 13 pontos só no primeiro período, e também com algumas bolas de contra-ataque. A defesa do Franca se apresentou muito bem ali naquele começo, né, e que permitiu uma abertura de vantagem. Já o Minas no ataque ele teve dificuldade, né, não conseguiu fazer uma transição rápida, né, que é sempre importante para um time que tem uma defesa forte. Forçou muita bola de 3, né, converteu, tentou 10 e fez 2 apenas, 2 em 10, desempenho muito abaixo. Mas aí a importância foi da sua rotação, com o Baralli vindo do banco, o Fusaro vindo do banco e o Vini Silva, né, um trio que ao longo da partida contribuiu muito. E com isso também o Minas conseguiu reduzir o prejuízo ali logo no primeiro período, e os 10 primeiros minutos ali terminaram com o Franca em vantagem, claro, mas 23-19, né? Muito alcançável, inclusive. E aí no segundo quarto, o Minas começou com seu jogo focado no Baralli, né? E além disso começou a apostar, né, nas infiltrações. E teve sucesso, principalmente ali com o Baralli e com o Fusaro, nesse começo aí de tentativas. Aliás, foi num ataque de 1 contra 1 que o Minas passou a investir, né, e foi quase sempre assim, né, até o final do jogo, mesmo que em alguns casos
tenha ocorrido toco, né? O time tenha sofrido um pouco com isso. Alguns grandes lances do Franca foram justamente tocos nas tentativas de infiltração dos jogadores do Minas. E também o Minas conseguiu ajustar a sua defesa naquele momento, foi um pouco mais fluida e travou o ataque do Franca. As bolas começaram a diminuir ali em quantidade, né, em bolas certeiras, e com isso o Minas conseguiu assumir a ponta. Mas aí o SESI Franca, em maior dificuldade, né, ele conseguiu se aproveitar também da profundidade do seu elenco, né, que tem jogadores decisivos, né, nessa ocasião específica, né, nesse momento do jogo. Embora o Jorginho, o Didi e o David Jackson também, inclusive uma bola de 3, tenham aparecido, né, bem ali em alguns momentos, foi principalmente o Lucas Dias quem chamou a responsabilidade. A postura defensiva do SESI também melhorou, né, naquele momento, para segurar as infiltrações do Fusaro, com um posicionamento um pouco diferente ali, e o Franca conseguiu retomar a frente e depois, inclusive, abrir vantagem, né, abriu 11 pontos de vantagem. Só que aí, de novo, o Minas ele se recuperou, né, e a partir agora de boas jogadas de outro argentino, né, depois do Baralli, o Arengo apareceu bem, e com isso foi para o intervalo perdendo por apenas 3 pontos. O jogo foi pro intervalo com um placar em 41-38 pro SESI Franca. Já no segundo tempo foi um pouco mais tenso, né? O volume de erros do Franca foi maior, enquanto que o Minas teve, no terceiro período, o mais baixo aproveitamento da equipe no jogo. E aí, nessa, né, de um time que erra muito sem arremessar, e do outro time que desperdiça muito arremesso, o menos pior foi o Minas, porque o Minas conseguiu mais oportunidades de chute, devido a 6 rebotes de ataque que conseguiu. Foram 20 arremessos do Minas contra 8 do SESI Franca. Isso mesmo, 20-8 no terceiro período. E com isso o Minas chegou, né, no quarto vencendo por 53-52. Então foi muito mais na quantidade do que na qualidade das bolas. A qualidade do Franca até estava boa, mas não tanto suficiente, né, devido aos erros. Enquanto que o Minas foi tentando, pegando o rebote de ataque até conseguir pontuar mais. E aí chegou no quarto período, o jogo permaneceu na mesma tensão. Aí as bolas de média e longa distância do Franca, que caíram muito no começo, pararam de cair. E aí não tinha aquele jogo de dentro do garrafão, né, próximo ao garrafão, devido ao time de pivôs do Minas, né, que sempre presente ao longo da partida. O Franca chegou a ter um aproveitamento, né, no último quarto de 30%. É um time que tem alta qualidade, né, nos arremessos, teve um baixo aproveitamento nesse momento do jogo e deu chances para o Minas matar o jogo. Ainda assim, o time conseguiu resistir às ofensivas do Minas com uma defesa adaptada já a esse jogo do 1 contra 1. Por exemplo, o Lucas Dias, ele apareceu muito bem ali na frente, né, dos jogadores que tentavam infiltrar. Seja o Arengo, seja o Baralli, às vezes o Fusaro também, era ele, quando ele surgia ali, porque às vezes era ele ou o Wesley, né, que o Franca puxava muito ali na troca de marcação para tirar um pivô do garrafão, né, e até para dar um pouco de espaço para pegar os rebotes. E o pivô do Franca acabava indo para fazer a defesa do cara que ia tentar infiltrar o arremesso de 3 pontos. Quando era o Lucas Dias conseguia segurar mais, né? Teve melhores condições, teve mais sucesso do que, por exemplo, o Wesley. E foi a partir dele, Lucas Dias, que o Franca se manteve nessa disputa aí no quarto período. Inclusive, se o Franca vence a partida, eu colocaria o Lucas Dias como o destaque da vitória, né? Por essa condição defensiva e também uma certa contribuição no ataque. O problema foi que na movimentação ali do Baralli, do Arengo, do Fusaro, tem uma formação menor, né, em comparação com aquela que começou o jogo, o Minas voltou a crescer. Ainda assim, na trocação de pontos, o Franca chegou em vantagem nos 2 minutos finais. Acho que eram 2 pontos de vantagem, inclusive. E nessa equipe teve uma bola que seria decisiva, né? Quem sabe ali seria a bola da vitória francana, que foi ali com 1:30 para o final, quando o Lucas Dias ele conseguiu ali uma daquelas grandes jogadas defensivas travar o Arengo, né, em um ataque, e aí no lance seguinte
A bola chegou no Didi, que fez a infiltração, que encontrou o Wesley BH ali dentro, ali no garrafão. Ele conseguiu, fez o giro e na tentativa da bandeja a bola tocou no aro, né? E se ele faz aquela cesta, o Franca abriria 67-63. Não só isso, como também jogaria pressão pro Minas ali ter que encaixar 2 ataques em 1 minuto e meio, né? Tinha essa possibilidade, mas o Franca também teria um pouco mais de condição ali, um pouco mais de respiro. Só que aí, com o erro, o Minas teve um pouco mais de calma e também a possibilidade de ser um pouco mais corajoso ali no ataque seguinte e conseguiu uma bola de 3 do Arengo em cima do Wesley de novo, né, puxando ali ele na marcação e fazendo uma bola de 3 formidável que deixou o Minas na frente, né? O que seria uma diferença ali, né, que poderia aumentar do Franca. Em 2 lances virou ali a virada do Minas. O Wesley até se redimiu depois na sequência, né? Na volta, na outra descida do Minas, fez um tocaço, conseguiu um tocaço em cima do Arengo. A arbitragem deu a posse de bola pro Minas. A torcida reclamou muito, pediu ali que a bola teria tocado por último no Arengo, mas nas imagens mesmo tocou por último no Wesley. E nessa saída de bola, o Arengo encontrou o Baralli livre na zona morta, né? O Baralli conseguiu se desvencilhar ali do Jorginho, recebeu a bola ali para linha de 3 pontos, deu uma finta ainda, o Jorginho passou vazado, quase foi parar no banco de reserva do Franca e o Baralli encaçapou a bola de 3, a bola que matou o jogo. Tinha ainda 22 segundos para jogar, mas foi uma bola de 3 que deixou o placar, o Minas 4 pontos na frente e que animicamente derrubou, né, o Franca, né, aquele ambiente do ginásio ali no Pedrocão foi por água abaixo depois daquela bola, um silêncio total. Torcedores ali já começaram a ir embora, né, do Pedrocão. Aí no lance seguinte, o Didi recebe a bola ali para arremesso para 3 pontos, ele já acelera, já tenta o arremesso rápido, tem um airball. No outro ataque do Franca, o Jorginho tenta de 3 também, mais um airball. E aí, meu amigo, depois de uma bola de 3, depois de 2 airball, aí não tinha como se recuperar, né? O Franca até se deu por vencido antes do final, né? Tinha 9 segundos ainda para acabar, mas o Franca falou, vamos ver pro jogo 2, né? Vamos já pensar no que vem pela frente. E aí, então, o Minas conseguiu essa vitória por 69-65 no Pedrocão. Uma grande vitória, então, do Minas nesse jogo que foi muito dinâmico, como vocês puderam perceber, né? Porque as duas equipes sabem, né? Ao longo da temporada, elas mostraram que sabem se aproveitar das falhas do adversário. E não foi diferente, né, nessa partida. Quando o Franca conseguiu ali abrir vantagem, depois o Minas na recuperação, encontrando ali um espaço. E que também teve um grande ponto fundamental, ao meu ver, que foram as bolas em segunda chance. Em comparação com o Minas, o Franca ele precisa de menos arremessos para conseguir a mesma pontuação do que o Minas em termos de tentativa, né? O Minas teria que tentar mais, enquanto que o Franca teria que tentar menos, porque historicamente, né, nas estatísticas do campeonato, o Franca tem um aproveitamento melhor. E de fato, né, no jogo, o Franca teve um aproveitamento de 41%, enquanto que o Minas teve um aproveitamento de 37%. Só que o volume ofensivo do Minas foi superior. Para você ter uma ideia, foram 70 arremessos de quadra do Minas, mais 13 lances livres. 70 e 13. Do Franca, foram 60 arremessos, mais 10 lances livres, ou seja, 10 arremessos de quadra a menos do que o Minas. E olha que em muitos momentos o Franca foi o time que conseguiu acelerar mais o jogo, mas o Minas, nas bolas recuperadas ali nos rebotes de ataque, conseguiu ter esse maior volume. E aí um time que tem um aproveitamento inferior, mas tem mais condições de arremessar, conseguiu levar melhor, né, nesse duelo. Mas também vale destacar, por exemplo, o desempenho do banco do Minas como elemento-chave. A contribuição do Baralli, que é praticamente um titular, mas veio do banco, o Fusaro e o Vini Silva foi muito superior, né, desse trio do que
em comparação aí com o trio principal aí de reservas do Franca. Hinkel, Corvalan e Nathan Mariano. Não tem nem comparação, diferença aí entre um trio e outro nos desempenhos nessa partida. E também não dá nem para citar, por exemplo, o Hetzheimer, que é um outro nome dessa rotação do Franca, mas que jogou 3 minutos apenas. É um jogador veterano já, né, que não tem espaço para jogar numa final, então, né, não tá no lugar certo, dá para dizer assim, né. E esse desempenho do Baralha, inclusive, fez render a ele, a meu ver, ser o nome principal da vitória do Minas nessa partida. É claro, o Arengo teve uma grande exibição, o coletivo do Minas, como eu já falei, inclusive no último vídeo sobre o Minas, falou mais alto, mas não tem como não destacar aí o Franco Baralha, que entrou ali no finalzinho do primeiro quarto, restante do segundo período ali, mudou a cara da equipe, mudou um pouco a postura, trabalhando um pouco mais a individualidade ofensiva e sendo decisivo ali na bola do jogo. Não tem nem o que falar, pra mim foi o maior nome dessa vitória do Minas no jogo 1. E agora pensando para uma segunda partida, né, pro jogo 2 que vai acontecer na quinta-feira, dia 12, o Franca, primeiro, né, vai jogar fora de casa ali, não tem nada perdido, né, o time já mostrou isso na última série, que perdeu o primeiro jogo no Pedrocão, depois conseguiu a vitória na segunda partida no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Aliás, historicamente, né, o Franca não é um time que faz tanto valer assim um dever de casa, né, fazer o fator casa valer nesses confrontos mais importantes, mas costuma se recuperar jogando como visitante. Vamos ver se nessa série também acontece isso, mas vai precisar reduzir ao máximo aí as bolas em segunda chance do Minas. É muito necessário um trabalho coletivo ali para evitar os rebotes ofensivos que o Minas consegue. No jogo 1, foram 17 rebotes de ataque que o Minas teve contra 5 do César Franca. No desempenho que não tem nem comparação. E o time tem que ter esse trabalho de posicionamento para travar os pivôs do Minas. E um desempenho dos 5 jogadores em quadra, inclusive. E entre as coisas que podem ser pensadas aí para a equipe, talvez seja aí de evitar ao máximo as trocas de marcação, porque foi um cenário muito presente aí nessa recuperação do Minas ali do fim do primeiro quarto, começo do segundo período, principalmente com o Wesley, né, e o Lucas Dias ali indo na marcação. Isso tira, né, o pivô ali da briga pelo rebote e dá uma condição para o infiltrador também. Então o time tem que pensar algumas maneiras para evitar essa troca, para manter o pivô lá no garrafão e contar com os jogadores mais ágeis ali defensivamente também do Franca, que são Didi e Jorginho principalmente. Eles precisam ser mais ativos na defesa para também tentar forçar mais erros do Minas, né? Não ser um jogo tão fácil para o infiltrador, por exemplo. Assim, dá até para, se a ideia for manter essa troca de marcação, que seja buscando mais o Lucas Dias ali para fazer a função, né? Não tanto o Wesley, deixando o Wesley um pouco mais recuado, o Lucas Dias ali. O Lucas Dias foi bem, travando os infiltradores do Minas, mas você acaba perdendo ali um nome também para o rebote. Então precisa ter um trabalho coletivo muito bom. E o Jorginho, por exemplo, acho que é o maior reboteiro, né? O líder em rebotes do NBB. Tem que aparecer mais ali nesse aspecto. Didi também é um cara com muita agilidade e posicionamento que pode ajudar ali nessa briga no garrafão pelos rebotes. E aí do lado do Minas também, né, tem que ficar de olho, né? Porque o Franca vai buscar uma reação. Então o Minas tem que estar preparado para isso. Talvez o Franca tente travar mais aí esse mano a mano do Baralha e do Arengo, né, com uma pressão maior ali nesse jogador. Algo até um pouco parecido com o que o Minas fez com o Bright nas semifinais contra Bauru. E aí então vai exigir o Minas abrir essas opções, né? Abrir o seu leque em busca de outros nomes ali para jogar e que não seja da maneira como jogou no primeiro período, senão vai perder mesmo, né? Porque o time forçou muitas bolas de 3 pontos, foi muito mal no aproveitamento dos arremessos. E assim, um time que tem o time de pivôs que o Minas tem, dá para contar muito mais com eles ali em outras funções, não apenas pegando rebote. Você tem, por exemplo, o Paranhos, que tem um bom chute de média distância. Ele não é apenas um cara ali de garrafão, ele tem um chute de média distância bom.
O Mineiro também, né? E nem se fala do Hollowell. O Hollowell é um cara que chuta de média e de longa, chuta bola de 3. Então tem que ficar de olho, tem que trabalhar bem, né, nesse aspecto o time do Minas. Pode mais, né, esse time de pivôs, não apenas pegar rebote. E claro, né, tem muita coisa pela frente ainda. A série, né, seja ela qual for, ela vai mudando a cada jogo. De leituras diferentes, né, das equipes vão acontecendo, né? Então é muito bom acompanhar sempre aí as finais do NBB. E você, o que você achou da partida, né? Deixa aí nos comentários a sua visão, sua percepção do jogo, deixa o seu like, comenta se você tá torcendo para alguma dessas equipes aí, né? Se é para Franca ou se é para Minas. E vamos seguindo, né? Porque tem mais jogos pela frente e, claro, mais vídeos aqui no Duas Saídas, beleza? Um forte abraço e até a próxima!